Salve, salve galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube para trazer para você todas as informações deste meio de semana que passou aí, ó, desse futebol que rolou e pro que vai acontecer, né? Temos clássico, hein? E lá naquele pasto do Mineirão, porque aqui lá não é campo. Vamos debater isso? Vamos trocar essa ideia? Comigo aqui de novo tá aqui, ó, Ângelo Drummond. E aí, Ângelo? Beleza? Paulo, beleza. Tranquilo? Paulo, beleza, tudo certo. E do lado de cá, nosso querido Michael. E aí, Michael, tranquilo? Firmeza. Beleza, Firme e então. forte. Ó, todo mundo firme e forte. Do lado de lá tá o Luca. Ô, Luca, tá ligado, né? Antes da gente começar este programa maravilhoso, gostosinho, coloca aquele QR Code aí pra nós. Pra nós, quebra essa, pai. O que eu tô falando? Eu tô falando das faculdades Kennedy Promove. Você vai acessar esse QR Code aqui, ó. Vai se inscrever no vestibular das melhores faculdades e a melhor opção de curso. Vai ser presencial, EAD, esses esquemas todos aí, ó. Você vai encontrar todo aqui nesse QR Code. E tem mais, hein? É bom pra sua carreira e bom pro seu bolso. Perde tempo não. Acesse o QR Code, encontre as melhores opções de curso e vem ser feliz aqui com a gente, porque você sabe, o nosso Hoje Esporte Clube tem essa parceria com a TV Promove. E a gente vem aqui toda semana bater esse papo com o Luca mandando essas imagens maravilhosas pra gente, me deixando bonito, com o Michael também, que faz parte aqui da TV Promove, aqui trabalhando com a gente, trazendo todas as informações, porque esse homem aqui sabe muito de futebol. E por falar em saber muito de futebol, vamos colocar a bola pra rolar aqui, falando de quem? De quem? Do Cruzeiro. Vamos deixar Atlético e América para segundo plano, porque tem clássico. Então vamos falar do Cruzeiro, que teve a semana inteira para treinar, depois daquela vitória, hein, Ângelo? Contra o São Paulo, sem chutar gol. Incrível, né? Como é que as coisas acontecem. O Cruzeiro antes finalizava muito, né? Tirando os centroavantes que não finalizam erradamente, né? Que não fazem gol, não conseguem acertar o gol. Mas o Cruzeiro não finalizou nenhuma vez e conseguiu ganhar de 1-0. Graças ao Rafinha, que cortou aquele cruzamento do William, aquele perfeito cruzamento do William, que ia pegar um machado impedido, né? Exatamente, o machadão ali ia pegar um machado impedido, então foi uma brilhante participação do Rafinha naquele momento. E brilhante participação também do querido Rafael, contestado pela torcida, hein, Marco? Pegou até pensamento negativo. O Cabral, né? O Cabral. Porque o outro... O Rafael, não, mas o Rafael também... Ele não teve trabalho. Não teve trabalho. Não precisou de jogar. Não teve trabalho nenhum. Não teve trabalho. Ex-Cruzeiro, ex-Atlético, nosso querido Rafael que tá lá representando o São Paulo. Ó, foi mero telespectador ou espectador, porque não tinha telinha ali, apesar que tem o VAR, né? Mas foi um espectador ali. Mas o Cabral, o nosso Cabral aqui do Cruzeiro, foi lá e fechou tudo, hein, Mike? Foi uma das melhores partidas do Rafael Cabral desde que ele chegou ao Cruzeiro. E podemos dizer que a vitória totalmente por conta dele, né? O São Paulo jogou muito melhor do que o Cruzeiro, mas o Rafael Cabral estava numa noite iluminada. Rafael Cabral 1, São Paulo 0. Ó, gostei desse placar aí, gostei. Essa é nova, essa eu vou até tatuar, assim, porque essa eu nunca ouvi, não. É. Agora que a gente não pode deixar de cornetar esse ataque do Cruzeiro, né? Ganhou o Jussa. O que antes da gente cornetar, vamos valorizar o Jussa. Eu acho que o Matheus Jussa entrou e pode ser o cara que tá faltando ali para fazer a função do Richard, não, Ângelo? Muito se falou que ele entrou bem, jogou no meio dos zagueiros, né? Fez uma função que o Richard estava fazendo no Cruzeiro. Mas mesmo assim o São Paulo teve muita chance de gol, sabe? Então, assim, há de se testar mais um pouco o Jussa. Precisa também de ter sequência de jogo para provar também o seu valor. É um cara que pode dar certo assim como o Richard deu, até porque eles vieram do mesmo local, né, do Ceará, um do Ceará, outro do Fortaleza, apesar dos dois terem passado pelo futebol europeu. Na verdade, acho que o Jussa veio da Arábia, se não me engano, falha a memória aqui agora, mas o Jussa tem potencial sim, é um jovem atleta e forte, e tem potencial para jogar ali no meio da zaga do Cruzeiro, dando uma sustentabilidade ali naquele local. E essa sustância que ele dá ali pro setor faz parte também do porquê que ele veio, né? Quando ele foi contratado, ele veio para ser um zagueiro, fazer primeiro a função de zagueiro, que ele já exerceu antes, para depois fazer essa função de meio campo, de volante ali. O Cruzeiro com essa ausência de primeiro volante, que querendo ou não tem outro. Não tem outro. Tem que testar o Jussa? Tem.
mas vai testar também porque não tem ninguém. E pelo menos contra, e ele ia ganhar uma sequência de jogos se ele não tivesse sido suspenso. E por isso que ele não tinha jogado antes e tal. Suspenso ou foi emprestado? Terceiro cartão amarelo. Foi o terceiro amarelo. Terceiro amarelo. É o Nicão que não podia jogar. É. Então o que acontece? Eu acho que para o que foi definido, ele conseguiu fazer um bom papel, não, Maicon? Com certeza. Mas eu ainda concordo com o Ângelo, eu acho que o São Paulo chegou com muita facilidade ao gol do Cruzeiro, mas é o que tem ali pro meio campo no momento, né? Muito se fala do Lucas Silva, né? Um provável tá chegando, já chegou. Reforço. Já chegou, já voltou, é a terceira passagem dele, já voltou. Só tá faltando assinar os papelinhos e a janela abrir semana que vem para registrar o ano. Mas já tá na casa. E vem mas pra não ser titular. Mas não é primeiro volante. A gente que já viu o passado dele atuando, não é o cara. Ainda o Cruzeiro não tem o primeiro volante. É aquele pegador, né? É o cara para proteger do jeito que o Jussa tá fazendo. Exatamente. Vamos aguardar nessa chegada do Lucas Silva e também tem o Bruno Henrique, né? Que jogou no Corinthians, no Palmeiras também. Esse é bom nome. Outro bom nome que pode agregar esse meio de campo do Cruzeiro, que perdeu muito, né? Com a saída do Richard. Ele que estava fazendo um bom papel ali no... Agora vocês estão falando que São Paulo chegou muito tudo mais, mas não é demais comparar o São Paulo do Dorival com o Cruzeiro, o nível. A gente sabe, o Cruzeiro entra pro campeonato, não é a gente que tá falando, é a diretoria que já falou. Cruzeiro entrou no campeonato para fazer 45 pontos, para ficar na Série A, ponto. O São Paulo não. Será que o nível, o São Paulo ia chegar mesmo pela qualidade, não, Ângelo? Comparar demais esse Cruzeiro com o São Paulo. Pelo que ontem eu fui convidado para. E detalhe aí, dá essa palhinha também. Para ir à Toca da Raposa, conhecer as novas instalações da Toca, lá foi passado um planejamento para a gente sobre o ano, a temporada de 23, 24, 25, o que o Cruzeiro espera por essas temporadas, né? E é um pouco diferente disso que foi falado no começo do campeonato, chegar aos 45 pontos. Lá o planejamento do Cruzeiro hoje é de chegar a uma competição sul-americana. Beliscar e, se possível, na primeira parte da tabela de classificação. Não creio que o Cruzeiro hoje ele está figurando entre os 10, né? Já teve até na primeira posição, inclusive. Pode oscilar bastante no campeonato. Eu creio que o Cruzeiro vai beliscar uma vaga assim, até da Sul-Americana, quiçá de uma Libertadores. Mas é o que eu estou te falando, que foi passado para a gente no planejamento. Esse ano chegar a uma competição sul-americana, né, para no ano de 2024 levar o nome do Cruzeiro mais uma vez internacionalmente, né? Botar o Cruzeiro em evidência na América do Sul, o que já vinha acontecendo aconteceu em várias décadas, desde 60 para cá, né? E agora sofreu esse ato com essa má fase do Cruzeiro nos últimos anos. Mas esse foi o planejamento passado pela diretoria. Além disso, muitas coisas foram vistas, muita melhora que aconteceu lá na Toca da Raposa. O que você me fala daquela área ali onde é o hotel? Para quem já foi na Toca, quando você entra ali do seu lado direito, tem o hotel de concentração, e embaixo ficava ali a diretoria, cozinha e tal, refeitório. O que você viu dali que você achou ficou diferente ou até mesmo assim... Nada igual do passado. O igual mesmo é somente o segundo andar, onde é a concentração dos jogadores. Ali nada foi mexido por enquanto, eles falaram. Mas o refeitório é outro local, bem... uma evolução terrível, né? Uma evolução maravilhosa. Vamos dizer, terrível em relação ao que era. Virou Europa? Cara, virou instalação de primeiro mundo, sabe? Um refeitório maravilhoso, uma cozinha industrial toda à vista dos jogadores, local amplo. E misturado, né? Antigamente a diretoria ficava num canto, comissão técnica no outro, jogadores e funcionários, hoje em dia é tudo junto. Acho que o Cruzeiro tá valorizando isso, porque logo na saída do restaurante, do restaurante mesmo, né? Do refeitório, você já entra na sala abaixo da concentração de jogadores e ali há todo o departamento administrativo do Cruzeiro. Todos os setores trabalhando em conjunto, financeiro, marketing, mascote. Todo mundo conversando com todo mundo. Todo mundo conversando com todo mundo, não existe uma divisória ali, todo mundo trabalha junto. E eu senti um ambiente bem agradável, sabe? Pessoas com felicidade no rosto trabalhando ali. Não sei se estavam atuando, mas estavam trabalhando todo mundo muito feliz e
E outro ponto também que você viu, o que você achou desse gramado sintético da Toca que foi colocado, que tá tendo jogos, a base tá jogando lá, o Sub-20 tá jogando, o que você achou dali? Eu acho que quem devia estar com a gente lá era o pessoal da Minas Arena, porque eles iam escorrer água pelo canto da boca, porque é um gramado impecável, cara. Eles usaram, parece grama natural mesmo, acho que tem uma composição de coco, fibra de coco. Que é usada... Que é usada assim, para o negócio perfeito, a olho nu assim, cara, parece um gramado bem natural e é muito bonito e com certeza a bola vai quicar maravilhosamente ali, o que pode dar ao Cruzeiro uma chance de praticar um bom futebol também nos campos que já aderem a esse gramado, né, que é o caso do Parque Antártica, da arena do Atlético Paranaense, que mudou de nome agora, venderam. Santos, né? Do Newton Santos. Newton Santos. Sendo Então, que o Newton Santos, não lembro se é o Newton ou se é a arena do Palmeiras, que é misto, né? É do Palmeiras. É do Palmeiras, né? Que é um gramado misto. mas ou seja, é uma evolução que o Cruzeiro tá trazendo, que isso, parece que é pouca coisa, mas acaba que não é, porque isso é o que muda o sentimento de quem vai entrar. Cara. Para contratar jogador, o cara vai olhar e falar, pô, a estrutura que eu tô entrando. E fora isso, tem muitas outras coisas sendo mexidas na Toca. O departamento de futebol tá a pleno vapor ali, algumas instalações novas, um novo auditório, uma nova sala de imprensa. Tem muita coisa ali para ser mexida. Além disso, foi falado em muitas outras coisas. Falaram da categoria de base. Hoje a Sub-17 treina ali de vez em quando, o Sub-20 vai toda semana, o feminino treina ali na Toca. Ou seja, antigamente você pagava para o feminino treinar fora da Toca. Olha que absurdo. Tendo a Toquinha ainda para um centro de treinamento daquele, você pagava o feminino para treinar em outro local, sabe? Então, o Cruzeiro tá de parabéns por aceitar esse conjunto, né? Trazer as meninas para treinarem no centro de treinamento que é dele mesmo, né? E muito foi se falado, o Gabriel falou muito ontem sobre o Pedro Martins falou muito sobre isso, o Cruzeiro só gasta o que ele recebe, né? O Cruzeiro nunca vai Acabou a farra. O Cruzeiro não vai mais extrapolar dinheiro, infelizmente vai penar alguns anos ainda para ser soberano novamente no Brasil, mas segundo o planejamento deles, daqui 3, 4 anos o Cruzeiro vai estar no top de linha dos times brasileiros aí. E eu acreditei muito nisso, vendo essa palestra do Pedro e algumas falas do Gabriel ontem durante a visita. Ô Maico, isso aí é bom também pra gente que é da imprensa hoje, que não tem mais o convívio como era antigamente. Antigamente os treinos eram liberados, você podia acompanhar tudo de perto, ver movimentação. Hoje, quando você não tá mais tendo acesso ao CT, o Cruzeiro levar o jornalista para ele poder enxergar e viver um dia ali da nova Toca, te dá a chance até de ter pautas melhores, você poder discutir melhor o planejamento que é feito pelo clube, né? Exatamente. E mostrar para o torcedor, né, o que está acontecendo dentro do clube, essa reestruturação administrativa que o Ângelo citou ali, né, os setores integrados ali dentro da Toca da Raposa. Isso faz uma diferença muito grande no produto final, que é o futebol, né? Então o Cruzeiro está passando por um processo de reorganização administrativa e esportiva e vai precisar muito do apoio da torcida, né? A torcida vai ter que abraçar esse projeto para que daqui 3, 4 anos o Cruzeiro esteja onde quer estar, que é nas cabeças do futebol sul-americano. Com a recuperação judicial que já foi aprovada, vai entrar tudo nas contas. Só que vamos voltar para a bola aqui, ó. Cruzeiro, parabéns, hein? Abre mais uns dias aí, só que abre mais treino também e tal, pra gente poder ver as movimentações do nosso querido Pepinha lá, ó, que vai ficar legal, beleza? Agora vamos trazer, já falando da movimentação do Pepa, ele perdeu 2 peças importantes para esse jogo contra o Inter. Ah, mas é banco, lagatica. Não importa, mas é banco pro meio campo. Alisson e Daniel Júnior. O Alisson, que é W, o Alisson. Alisson e Daniel Júnior fora por lesão. E aí? Esses caras devem treinar demais, né? Porque eu vou te falar. Ó, só para não passar, ó. Daniel Júnior diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda. Nosso querido Alisson, no treino de hoje, de manhã, que encerrou a preparação, sentiu um incômodo. Relatou incômodo no joelho direito.
Aí vai ter... Eu tô bem incomodado com essa situação também. Esse que é o lance. É. O Daniel, tudo bem, lesão na coxa, você fica naquela, também não completou 7 jogos. O Voalisson não completou 7 jogos. O que eu tô querendo dizer? E tem o Nicão também. Mas o Nicão já deu a letra. O Nicão chegou e falou, ó, me leva mais pra nenhum jogo não, porque a janela tá abrindo e eu quero vazar. Quero arrumar um contratinho. Você ouviu isso dele? Da voz da minha mente. Eu só tô reproduzindo aquele balãozinho, sabe? Mas a conversa que a gente... A história que a gente recebe, chegou pra gente que a gente através de recebe fontes, através das fontes que a gente tem o Nicão falou, ó, gente, não tô sendo aproveitado, eu sou emprestado pelo São Paulo, então vou pedir pro Tricolor me colocar em outro lugar. Mesmo no Curitiba, por causa do lance dele, relação dele com o Atlético Paranaense. Mas vamos falar primeiro do que quem vai jogar. Alisson, o Alisson. Voalisson, tem até uma ginga, ó. Voalisson e o Daniel Júnior. Perde muito Cruzeiro. Ô, Mike, perde muito Cruzeiro? Perde no meio campo que tá precisando de jogador, né? E, que é o caso aí, do ó, Alisson. vou até botar, igual que esse velho, ó. Bota aqui assim, ó. Tem Ian Lucas relacionado, Fernando Henrique, Matheus Jussa, Matheus Vital e o Felipe Machado. E Neto Moura. E o Neto Moura. Então não Ou vai seja, perder. dos 6 ao banco, Neto Moura, Ian Lucas e o Felipe e o Fernando Henrique. 3 opções. Dessas 3, Fernando Henrique não vem jogando, Ian Lucas entrou contra o São Paulo e o Neto Moura não tá rendendo. Mas e o Fernando Henrique vai precisar, uma hora ele vai precisar jogar, que ele vai precisar mostrar também para quem veio, né? Eu acho que o Cruzeiro não perde, porque Daniel Júnior estava entrando, infelizmente ele estava entrando, faltando 5 minutos toda a partida, não vai fazer a menor diferença. Mas o Alisson... O Alisson, ele perde muito com a saída dele. Na verdade, para mim, ele tinha que ser o titular do time, mas ele nunca engrena, parece que tem algum problema físico mesmo, né? Físico. O problema dele parece que é físico mesmo, até porque vem se queixando de dores e ainda não teve um jogo com 90 minutos completados, né? Então, realmente, o problema do Alisson é dessa maneira. Então, o Cruzeiro realmente não pode contar com ele. E vamos de Felipe Machado, Neto Moura e qualquer outra possibilidade. Talvez o Ian Lucas, mas eu ainda apostaria no Fernando Henrique, que mostrou muito futebol no Grêmio e tem tudo para dar certo aqui no Cruzeiro. Mas, ô Maico, sem principalmente o nosso Voalisson. E aí? É a vez do Ian Lucas ou é a vez do Fernando que ainda nem entrou? Olha, Falando de uma possível substituição, porque o meio-campo a gente já acredita que ele não vai mexer. Machado, Jussa e Vital. Com esses 3 jogando aí, a primeira opção seria o Neto Moura, né? E após ele, eu ainda continuaria com o Ian Lucas, né? Ele que entrou no último jogo contra o São Paulo, mas vai chegar a hora do Fernando Henrique, né? Porque a galera... Presidente, né? Esse presidente vai chegar, se impor. Vai chegar a hora dele, mas é complicado, né? O Pepa bate muito na tecla, nas coletivas, que após a saída do Ramiro e do Richard, né, ele tá quebrando a cabeça para poder montar esse meio de campo do Cruzeiro, né? Então, eu apostaria no Ian Lucas, continuaria apostando nele. Ó, então é o seguinte, ó. Só foi falado outra opção também. Qual outra opção? Foi falar lá na Toca o nome do Henrique, né? Não. O volante que voltou a treinar lá na Toca. Não, mas... Tá pegando. Mas o Henrique, o detalhe é o seguinte, ele chegou, é tipo aquele convidado que chega, é tipo o convidado que chega na sua casa, tipo 11h30 da noite, depois que todo mundo já tá bêbado, daqui a festinha, bêbado não, já está alegre, depois de uma festinha, chega lá e fala, ó, cheguei, estou no paraíso. Não, a gente não pode falar disso do Henrique, não. O Henrique teve um respeito muito grande. Ele é respeitado no Cruzeiro. Eu também creio que não seja o momento Não dele. vai jogar. Hoje, você acha que ele vai jogar? Não vai jogar. Eu tô querendo passar aqui pro torcedor que tá nos vendo, é o que foi falado comigo ontem na Toca. Diga. O Pedro Martins falou que o Henrique está reintegrado ao Cruzeiro, está passando por um processo de transição, porque ficou quase 3 anos parado. Né? 995 dias, se não me falha a memória, que ele não entra em campo. Pois é, então, ou seja, isso quase 3 anos, se não me engano, até passou mais de 3 anos, eu não tenho certeza. E ele está passando por momentos de transição. O Henrique está com 38 anos. Eu também acredito que ele não vai jogar no Cruzeiro, mas a lei mandou ele ser reintegrado ao clube. Mas a SAF acatou
aceitou, Tem que acatar. e ele está passando por um período de transição. E o Pedro falou ontem, prontamente, a todos que estavam lá, se ele tiver apto e o Pepa gostar do futebol, por que não aproveitá-lo? Sim, mas só que aí o Pedro, todo mundo do Cruzeiro tá mais que certo. Claro. Tem que falar dessa forma. Só que a gente que vê, a gente sabe que o que acontece. Que não faz parte dos planos Ele do não Cruzeiro. faz parte, ele só tá de volta ao Cruzeiro porque a lei obrigou. Uhum. E não tô falando que tá errado, não, tá certo, a lei obrigou, é um direito dele, ele tem que estar lá. Só que pra futebol, não é o cara. Tanto é que Lucas Silva tá chegando. E o Bruno Henrique é um dos nomes que pode chegar. Não é, ô Maicon? Ele só foi reintegrado porque a lei pediu e mandou, obrigou. Vamos acatar e vamos fazer. Só que tem uma coisa aí, né? E ele tem moral, ele é respeitado. Sim, a saída dele pro Fluminense, a torcida ficou meio chateada na época, mas tem história, foi capitão, tem todo um contexto que nada apaga do que fez. Só que o futuro não é Cruzeiro. Mas tem uma coisa nessa história, né? Vai que ele surpreende nos treinos. Aí... Então eu acho que depende mais dele, do desempenho dele nos treinamentos, para esse possível retorno, nem que seja para compor um banco de reservas ou entrar ali no segundo tempo, né? Que eu acho que como titular é muito puxado, né? Pelo tempo que ele ficou fora, pela idade. Mas eu acho que nesse momento vai depender mais do Henrique. Aí já é outro fator que você vai descobrir em cenas dos próximos capítulos, ok? E não é de Manuel Carlos, é nossa aqui. Aí, ó, você vai saber tudo isso aonde? Aonde, Ângelo? Aonde as pessoas vão ter todas as informações do Cruzeiro, Ângelo? No portal do Hoje em Dia /Esportes. Tá vendo? A abinha do Cruzeiro, você vai lá, pega todas essas informações. Vai ter tudo com relação a este Cruzeiro e Inter, que joga amanhã lá no Beira-Rio, o Cruzeiro precisando ganhar para poder... E detalhe... E é um Inter que vem de vitórias e vitórias consecutivas. O Mano, depois que mandou todo mundo embora, só ele ficou, ele ajeitou o Inter. Ajeitou, ganhou aqui do América. E tem um detalhe. Ganhou no meio de semana bem, jogando contra o Independente Medellín, ganhou bem. Ganhou bem. Perdeu o Pedro Henrique. Fez 3-0 com 30 minutos de jogo. Classificou em primeiro, matou a partida rapidinho. E é o Inter que vem embalado aí. O Cruzeiro mas perdeu jogo duro. É um jogo duro, mas perdeu o Pedro Henrique, que é o principal artilheiro da temporada, o atacante. Saiu lesionado. E tem um detalhe. Mas ganhou o Ener Valencia aí, né? Mas só para esse jogo não. Para esse jogo ainda não. Vai estar para frente. A janela abre dia 3, aí a turma toda pode ser inscrita. E tem um detalhe. Se o Cruzeiro ganhar do Inter lá no Beira-Rio, sabe o que acontece? Os dois chegam a 20 pontos. Porque o Inter para nos 20, está em sexto lugar. O Cruzeiro passa o Inter. Por número de vitórias? Não, saldo de gols. O Cruzeiro tem um saldo de gols maior. Olha a importância. O Cruzeiro está em sexto, o Inter está em sexto, o Cruzeiro 12º. Diferença de 3 pontos. Se o Cruzeiro ganha, ele passa no saldo. Então é um jogo também que o ataque tem que fazer essa diferença no jogo de 6 pontos. No tradicional jogo de 6 pontos, né, E a importância daquela gordurinha que o Cruzeiro adquiriu no início do campeonato. Exatamente. Né? Mesmo depois de tanto tempo sem vencer. 7 jogos, né? 7 jogos. 6 jogos, 7 com a Copa do Brasil, né? Com a Copa do Brasil. Exatamente. Se vencer o Inter, cola no G4 de novo. Cola no G4 e passa. Então, ó, todas essas informações você vai ter lá no hojeemdia.com.br, abinha de esportes. Vai lá no Cruzeiro, todo a pré-escalação, prováveis, todos dos dois times vai estar lá. Sendo que o Cruzeiro, o Pepa com certeza não vai mexer em nada. Vai trazer o Castan, que está de volta. Está de volta o Castan. O Castan deve fazer a dupla com o Oliveira ali. E no meio-campo, manter aquilo que ele conseguiu com o São Paulo. A gente já estendeu muito de Cruzeiro, agora vamos mudar a página e já vamos falar do clássico. Só que antes, vamos começar falando do Atlético, que jogou antes do América na Libertadores e foi lá contra o Libertad Igor Gomes. O nome da fera. Ô Ângelo, você trabalhou nesse jogo aí. Rapaz, que sufoco, hein? Foi. Tudo bem, teve posse de bola, teve isso, mas o Atlético continuou pecando na finalização. E precisou do Igor Gomes sair do banco e empatar o jogo para dar aquela aliviada. O Atlético abdicou de jogar o primeiro tempo, né? Muito recuado, apostando nos contra-ataques, o que não deu muito certo. O Libertad foi para cima,
por pouco não abriu o placar no primeiro tempo, né? Faltou aí com erro dos próprios jogadores. E o Everson também. E o Everson estava pegando bem. O Everson fez uma defesa de cinema, um chute do zagueiro, uma coisa maravilhosa, a bola que ia na gaveta. Então, assim, contou muito com o Everson nessa partida. Tomou o gol no segundo tempo, no começo do segundo tempo, né? Até achei que o Libertad fosse até fazer mais gols, mas uma mexida de craque do Filipão ali, né? Botou o Igor Gomes justamente na hora e o Arana fez um cruzamento também de cinema, né? E todo mundo pensando que, de repente, o Igor Gomes não entraria na vaga de quem ele entrou, que foi do Pavon, né? Do Pavon. A troca, de repente, seria no lugar do Edenilson, que é a composição. Que é um jogador que o Filipão já falou que gosta muito dele, que provavelmente vai ser titular com o Filipão, o Edenilson. Será? Ele rasgou elogios ao jogador que veio do Inter. E o Arana voltou a jogar o futebol que ele já vinha praticando, né, cara? Uma jogada de craque, uma assistência maravilhosa que o Igor Gomes, que tinha acabado de entrar na partida, com menos de 1 minuto em campo, ele só completou pro gol e saiu pro abraço. O gol que deu a classificação ao Atlético, suada, viu? Suada. E que vai pegar pedreira. Vai pegar pedreira. Você vê a divisão dos potes ali. Os potes estavam dando muitos times bons ali no pote 2, mas acabou que deu uma virada. Só pra gente lembrar aqui no pote 2, rapidamente, né? De cabeça aqui, ó. No pote 1, na verdade. No 2. Vou só falar quem tá junto com o Atlético. Flamengo. No pote 2. Flamengo, River, Argentino Júnior e o Atlético Nacional. Só de quebra. Do lado de lá, Palmeiras, que terminou como o melhor do geral. Palmeiras, Racing. Independente Del Valle, que é pedreirinha de suco. Boca Juniors, Atlético Paranaense. O próprio Boca Juniors e Atlético Paranaense. Ou seja, o Atlético Olímpia também. O Atlético vai ter tarefa fácil não, hein, ô Maicon? Não vai, né? Mas, assim, diante das circunstâncias em que o Atlético se colocou nessa Libertadores, essa classificação cai... Foi lucro, né? Há de se comemorar essa classificação, né? Há de se comemorar muito essa classificação. Poderia ser melhor, né? Se o Atlético tivesse vencido o Libertad, por exemplo, ele ficaria atrás somente do Bolívar. Isso. Como um dos melhores segundos colocados. Aí, possivelmente, numas quartas de final ou semi, decidiria com o Flamengo em casa, né? Com o Argentinos Júnior em casa. Então, hoje, o Atlético só define em casa contra River Plate, Atlético Nacional e Deportivo Pereira. Os outros 14 times, o Atlético decide fora, né, daqui pra frente. É uma situação preocupante, né? Não, preocupante e tem um detalhe. Antes desse jogo, a gente teve um Atlético e Fortaleza, certo? Pelo Brasileirão, certo. Que foi um desastre também, o Atlético jogando lá no Ceará. Hein, ô Maicon? Nossa, precisou da volta do Allan Kardec, e ainda bem que voltou, e voltou bem, fez o gol, faro de artilheiro, que daqui a pouco eu vou falar dele também. Foi uma lástima aquele jogo, né? Os dois times que, de fato, teve o dedo do Filipão, os dois jogos, né? Fortaleza e Libertad, o time não foi bem. Jogou bem contra o Fluminense, mas a gente sabe que o treinamento foi todo feito ali pelo Lucas Gonçalves. Teve uma semana para treinar. Exatamente. Então, assim, a gente espera mais ainda do Filipão, claro que ele não teve tempo ainda para fazer os treinamentos, mas o Atlético não tem praticado um bom futebol. O Hulk caiu? O Hulk é o seguinte, ou Paulo, é o sistema que não está ajudando? A gente tem que lembrar uma coisa, o Hulk de 2021 tá com 2 anos a mais, né? Então, assim, por mais que ele goste de estar ali em todos os jogos, né, o cérebro quer, mas o corpo não acompanha. Então, assim, a gente vê o Hulk buscando bola atrás da linha do meio campo, vê o Pavon, às vezes, como lateral direito, o Paulinho também, nesses 2 últimos jogos. O Atlético carece também, né? Muito de um meia, sabe? De alguém que faça essa bola chegar ali. O Zarate faz isso muito bem. Então, aí o Ângelo tá falando aí, o que o Filipão falou do Edenilson. Não é a vez do Igor Gomes, não? Não é a hora dele ser titular? De repente forma o meio-campo, Igor e Edenilson, que eu acho que não é a boa, não é a melhor opção, mas não é a vez do Igor Gomes? Pra mim, sim. Tá na hora dele ser titular, principalmente agora que o Johan se lesionou. Não vai ter Johan, Pra mim, eu ia com Igor Gomes, Zaratio e o Batalha. Igor Gomes, Zaratio e Batalha? Isso. E se tirar o Pavon,
igual ele fez, e põe Igor Gomes, Edenilson, Zaratio, Edenilson e Batalha. E aí, você vai aproximar Paulinho e Hulk. Fazer um 4-4-2. Fazer o tradicional, 4-4-2 ali. Os melhores momentos com de Hulk. Com o Igor Gomes sendo o cara que vai sair mais do que o Edenilson? Ou os dois trocando? Sim. É uma boa, né? Os melhores momentos de Hulk e Paulinho na temporada foi nesse 4-4-2. Jogando próximo. Com o Kudê, lá no início da temporada. Depois que o Pavão entrou, que deu uma mudada ali na frente. Apesar do Pavão não ter entrado mal no jogo, no time, né? Mas o negócio é que com o Filipão, o Paulinho tá mais aberto, os caras estão mais espaçados, diferente do que característico do eles Filipão, fizeram. né? Ele abre os caras. Dois pontas, né? Mais espaçados ali. E por falar no Igor Gomes, ele tá sendo diferencial do Atlético na Libertadores e foi diferencial contra o América na final do Mineiro. No segundo jogo, no primeiro jogo, o Hulk fez o gol lá aos 51, depois daquele vacilo tremendo do América ali. Contra-ataque, Paulinho, Hulk, gol. Aí no segundo jogo, não sei se vocês vão lembrar, o Arthur, lateral que já saiu fora do América, comete um pênalti em cima de quem? Igor Gomes, que foi o homem surpreso que entrou pela esquerda, cruzamento, pá, o Arthur dá em cima aqui assim, ó, caiu o pênalti, Hulk foi lá e fez, e trouxe a tranquilidade pro Atlético. A chance, eu tô falando disso por quê? Porque o próximo jogo do Atlético é justamente contra o América, que o Igor Gomes virou meio que um carrasco, vamos chamar assim, tirando o título do América. Hein, exatamente. Eu entraria com ele como titular. Você lembrou desse jogo com o América, mas ele foi importante contra o Alianza Lima, na Independência, Sim. Contra o Atlético Paranaense, no Mineirão. Então ele tem entrado bem, em sequência. Tá na hora de entrar no time titular do Atlético. Ô, Anjo, e o que a gente projeta desse Atlético e América? Porque vamos trazer, todas essas informações aí, você sabe, né? Hojemdia.com.br, barrinha lá, esportes, vai lá na abinha do Atlético, a gente tem todas as informações do Atlético, se o Igor Gomes vai começar, e eu tô bancando, hein? Eu tô bancando que Igor Gomes comece. Tô apostando aqui, né, nas fichinhas aí, que Igor Gomes vai começar nesse jogo aí. Ô, Anjo, projetando esse clássico aí, o América precisa urgentemente de uma vitória. E o Atlético, que é um time mais técnico, vai jogar naquele pasto do Mineirão. E aí? Dificulta? Atrapalha? O Mineirão que passou por um outro show aí recentemente, né? Esse jogo tinha que ser Independência, né? Mas aí eu pergunto, será que o Atlético só não mandou o jogo lá porque é a casa do Coelho? Não, eu já acho que por causa de torcida mesmo, né, cara? Já tem um grande número de torcedores. É isso aqui, eu acho que é por causa disso aqui também, né? Precisa de pegar um capilézinho. O Atlético tem um grande número de sócios torcedores também, que poderiam 20, ficar de fora. 20 e alguns mil aí já tinha sido o último público. Então, na verdade, é um alento pro sócio torcedor, né? Pra ele poder comparecer, porque ela não Independência de ficar restrito a... Mas aí, tecnicamente, você não perde? Perde, tecnicamente, com certeza. A chance a gente vai precisar avaliar depois. O Mineirão ficou um tempo parado aí com o futebol, por causa desse show aí que teve essa replantio da grama de inverno. Não, aqui... A gente viu quanto... Aqui, vou mentir pra você não, tá? Imagenzinha aí, que circulou hoje. Se você ver o pasto que tá lá, uma semana pra tratar. Tiveram uma semana livre. Teve o jogo do América, uma semana livre. Sabe qual que é a diferença que tem? Nenhuma. Nenhuma. Continua a mesma porqueira. Teve um show aí na última semana, então assim... Mesma porqueira. Eu prefiro avaliar depois que eu ver a bola rolando lá novamente, porque eu já tô cansado desse assunto já de Mineirão. Já deu por aqui, já o Mineirão já tá passando da hora de... Tá parecendo até uma sacanagem isso, sabe? O Allan Kardec hoje, Marco, na entrevista dele, que ele concedeu lá no Atlético, hoje na parte da manhã, nessa sexta-feira, ele foi perguntado a seguinte coisa: o Atlético, que tem sempre historicamente é conhecido como um bom mandante no campeonato, o que você acha que pode estar atrapalhando? Ele não pensou duas vezes, ele falou, não tem gramado, vai jogar lá no Mineirão. Palavras dele, eu que fiquei de fora e assistia de fora quando estava recuperando, já achava que estava ruim, imagina para quem tá jogando lá dentro. Se o Kardec que não estava jogando falou, então quiçá a gente, né, que tá falando aqui toda semana. E aí você vê um comentário do pessoal da Minas Arena
botando a culpa no planejamento dos times, né? Que o Cruzeiro não reservou data, que o Atlético está projetando jogar no novo estádio, que o América tem um estádio dele. Poxa, Mineirão é um estádio de futebol, não é estádio de show, não. Fazer show faz na beirada do Mineirão, faz na esplanada, né? Tirou aquele tanto de árvore, aquele estacionamento daquele tamanho, para quê? Para ter uma esplanada, para ter um centro de convivência, fazer ali shows, campos de lazer, qualquer coisa ali. Não dentro do gramado, pô. O gramado é espetáculo de futebol, uma ópera do povo. Todo mundo gosta de futebol, Belo Horizonte ama futebol. E aí tá se perdendo para jogar, para ter 20 mil torcedores de Independência ou procurar estádio no interior de Minas. Então, assim, já deu esse assunto, tem mais é que resolver mesmo. Ou então vamos encerrar. Fecha o Mineirão por esse ano, o Cruzeiro joga no Independência, o Atlético no seu estádio, o América no Independência também, e vamos ver o que vai acontecer. Ô Maicon, é aquela história, né? Você vai pro aeroporto, ou você vai lá pro hospital. Ah, não, como não tá tendo demanda, não tô tendo mais médico, não tô tendo nem remédio, nem nada. É isso que a Minas Arena praticamente disse. Ah, não tá tendo jogo, então não vou arrumar o estádio, não vou arrumar o gramado. É uma brincadeira falar um negócio desse. É uma brincadeira. Ou eu tô sendo idiota em falar um negócio desse? Concordo demais. Mas aí, e os clubes? Os clubes. Atlético, Cruzeiro, América, é sentar o Sérgio Coelho, o Ronaldo, o Salum e bater na porta. Sabe? Chegar e falar, gente, se não melhorar, a gente não joga aqui mais. Porque o Mineirão tá nessa fase boa aí de shows, mas uma hora ele vai precisar do futebol. Entendeu? O Atlético vai embora. Não, e a CPI que ia ser instaurada? Né? E o governo, por que não já chega de sola no contrato? A CPI ainda não saiu, a CPI da Minas Arena, né? É muito estranha essa situação. Aí a gente só ouve as notinhas da Minas Arena, não, porque o gramado vai estar apto. Aí de repente você vê um carinha lá jogando terra verde, jogando areia verde, areia pintadinha, que minha filha, se eu comprar um líquidozinho lá, ela faz lá em casa. Ah, gente, Vamos falar de coisa boa? Não, mas hoje nós temos que falar, mas não tem como deixar passar uma porqueira dessa, porque um clássico que já foi considerado o clássico das multidões lá no passado, vai acontecer. O América precisando ganhar para poder chegar mais próximo de sair da zona, ainda não sai. Não sai. E o Atlético precisando ganhar, porque também não ganhou no Brasileiro aí, ó. Perdeu pro Fortaleza, empatou com o Fluminense e precisando ganhar porque tá em 10º para voltar a colar lá para cima. Porque até então, todo mundo, se você perguntasse para vários analistas, ou vários jornalistas, ou para quem quer que seja, falava que o Atlético ia disputar o título. Há 3 rodadas ele estava em 3º. Agora tá em 10º e perdendo, e joga contra o Bragantino lá, o Hulk quase machuca lá no Mineirão. Aí é fazer hora com a cara de todo mundo. É achar que eu vou trazer um narizinho de palhaço aqui e vir pra cá pra gente, quando for falar do Mineirão, colocar. Porque é isso, eu tenho certeza que eles ouvem não só a gente, mas todo mundo comentando. E aí? O Kardec foi categórico, ele virou e falou: hoje o Mineirão é um dos piores estádios da Série A. Como é que joga, Maio? O cara acabou de voltar, imagina se ele lesiona. Deus livre e guarde, imagina. E se não for o pior, né? Tô pensando aqui se não for o pior. Não conheço nenhum estádio que esteja em piores condições que o Mineirão. O Maracanã tava com gramado ruim, aproveitou a pausa e ó. O Independência tava cansado de ter jogo, aproveitou a pausa e ó, trocou o tapete. Os outros estádios, as outras arenas e estádios, todo mundo organizando. Aí chega aqui, os bobão aqui, ó. Só bobão que tem em Minas agora. Só bobão, porque todo mundo comenta. É da Globo até a última emissora e todo mundo na internet. Todo mundo comenta. E os bobão ficam aqui, ó, só vendo. E todo mundo lá deve olhar e falar assim, deixa quieto. Hein, Mike? É muito difícil, né? Mas eu tô igual o Anjo. Eu cansei já desse assunto. Ninguém toma providência. Só vai mudar mesmo ou quando os times for lá bater na porta ou quando acontecer uma coisa que a gente não quer que aconteça, né? Machucar um Bruno Rodrigues, machucar um Hulk, machucar um Benítez, né? São os principais jogadores dos times mineiros. Apesar que hoje eu vou contestar você. O melhor jogador do América se chama Danilo Avelar. Prossiga.
Só quando acontecer. E tomara a Deus que não aconteça, mas ninguém toma providência. Pois é, e nós vamos continuar xingando, vamos continuar reclamando, e quando tiver bem feito, vamos elogiar. Porque a gente não critica, não é, porque é fulano, porque não, é pela situação. Dependendo de quem que tá organizando e comandando a bagaça lá. Tem que melhorar. Vamos acabar com esse trem aí, porque não dá, não. Virar chacota nacional aí não é coisa que nós gostamos, não. Então vamos falar do Coelho? Vamos falar do Coelho, porque poderia ter sido uma chacota, hein? Poderia, porque aquele Peñarol lá não é o das antigas, não. Na hora que começou ali 1-0 pros caras, o Anjo, olhei e falei assim, não é possível que hoje o América vai ressuscitar o defuntão lá, ué. Hein? Não, mas eu não consigo ver pelo lado ruim, 80% de posse, teve aquela história toda, mas não estava conseguindo virar no primeiro tempo, não. Foi uma classificação heróica do América, sabe? O América jogou, não foi tão bem no primeiro tempo, ele chegou, teve muito domínio de bola, mas não chegou com perigo, não chegou a assustar o goleiro do Peñarol. E tomou aquele gol nos 10 minutos de cochilo ali, o América acabou tomando um bonito gol do Peñarol, mas logo voltou a tomar conta da partida e parece que os jogadores entenderam que a outra partida estava dominada pelo defensa, né, no intervalo. 2-0, tava 2-0. O defensa estava dominando o Milionários e aí só restava o América partir para cima, e foi o que aconteceu. O Danilo Avelar fez um 4º gol seguido, cara, uma coisa impressionante. Com passe de quem? O zagueiro lateral fazer um gol daqui. O Martinez, de novo a dupla Martinez-Benítez, Martinez Avelar, tá indo, ó, tá engrenando, de vento em polpa. Então, e detalhe que ele entrou no segundo tempo. O Avelar, sim, o Martinez começou jogando. Falando do Avelar, porque o Mancini entrou mesclado, não culpo, porque tava na história de, tipo, dependia do outro pra poder ver o dele. E fez o nome dele. E tem o clássico pra poder jogar. E fez o nome dele, porque os jogadores que ele mexeu foram os que decidiram a classificação para América. Mais uma vez apareceu o Juninho, né? Muito bem, voltando a jogar bem, e mostrou oportunismo no gol que selou a classificação do Coelho. Merecidamente o América ganhou a partida. Não sei se a classificação foi tão merecida assim, porque o América não fez um brilhante campeonato. Mas era uma chave pesada. Era uma chave pesada. Era considerado, quando saiu, foi considerado o grupo da morte. Até a gente ver o Peñarol jogar. Até ver o Peñarol. Porque o Peñarol tinha que passar debaixo da mesa, né? Porque ele não fez nenhum ponto. E outra coisa, o América, muitos torcedores pediram pro América sair da Sul-Americana, né? Porque não tem plantel para jogar 3 competições. Sim. E o América continua, sobrevive a 3 competições ainda, né? Cruzeiro e Atlético jogando uma competição, o Atlético 2, o Cruzeiro 1, e o América jogando 3 competições. Mas a principal tá indo mal, que é o brasileiro. Vamos ver se o América vai definir suas prioridades, né? Eu, se fosse o América hoje, priorizaria a Copa do Brasil. Mas o Mancini, não, tem que priorizar o brasileiro, Anjo. Não adianta você ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado. Okay. Aí cai a verba. Isso é uma questão de opinião. Eu falo assim, que o América, eu acho que ele ainda tem tem um time que vai suprir, vai trazer ele numa posição melhor do brasileiro, na minha opinião. Eu sei que tá ficando para trás, tá 4 pontos já da saída da zona de rebaixamento. Tem que realmente priorizar algumas situações. Mas, por exemplo, ele não foi priorizar a Copa Sul-Americana e classificou. Então, assim... Caiu no colo ali, indo. Fez umas mexidas ali no segundo tempo que foram suficientes e o América acabou classificando. E, querendo ou não, vai cair mais um Gragel ali para conta do time, né? E eu acho que o América vai ter uma boa oportunidade contra o Corinthians também de reaver um Também acho. Corinthians não tá botando medo em ninguém, não. Tem chance de vencer. E já ganhou pelo brasileiro. E para domingo vai ter um páreo duro, porque o América tem aí sofrido bastante com o Atlético ultimamente, né? Perdeu o Mineiro os 2 jogos. Apesar de ter ganhado do brasileiro do ano passado, de lá para cá o América só tem sofrido derrotas com o Atlético, então assim... Vai sofrer para ganhar do Atlético, porque o Atlético é um grande adversário. Se jogar bem, é muito difícil ser batido, principalmente perante sua torcida no Mineirão. Mas o América tem time para ganhar. Igual eu falei semana passada que o Fortaleza tinha time para ganhar do Atlético, o América também tem time para surpreender o Atlético. Ô, Maico, e de novo, né? Foi o Pazinato entrar, ou o Pacinato entrar, que o time conseguiu sair bem. E outra, no jogo, o Pazinato fez
no mínimo 2 defesas. Teve uma que ele saiu no pé do hein? cara. No primeiro tempo ele pega aquela e na segunda que ele poderia ter feito defesa, mas contou com que todo bom goleiro tem sorte também, do carinha sair de frente lá e mandar a bola da marca do Cal lá, ó, lá pro nosso barreiro querido, saiu lá do Uruguai, parou lá no Milionário, na mão do Cristo, lá no Milionário, Anjo. Parou no Milionários ou no Milionário? No Milionário, porque o outro já tava morto. Ah, papai, esse ressuscitou. Olha, embalei uma boa. Mas, ô Mike, Pazinato tem que ser o titular. Ele segurou ali, travou e a defesa meio que vacilando ainda, mas mostrou que tá pronto, que é ele que tem que ser o cara. Cavicchioli, gente boníssima demais, salvou o América, já fez isso e aquilo, mas é a vez do Pazinato. É o momento dele, né? Pra que mexer no que tá dando certo? Né? E o Peñarol teve uma chance no final do jogo também, tava 2-1. Né? Aquela de fora, né, que ele mandou. Que é na gaveta ali. Verdade. Mas eu acho que o Pazinato tava naquela bola. Tava na bola, tava um pouquinho adiantado, mas tava na bola. Você falou do Martínez, ele perdeu uma bola no segundo tempo. Foi mais ou menos no mesmo lugar que o Andrés Pereira do Flamengo perdeu naquele mesmo estádio. Sim. Né, que surgiu o gol do Davis no final, que quase complicou a América também. Mas é uma atuação brilhante do América na Copa Sul-Americana, porque era o grupo da morte, sim, né, independentemente se o Peñarol era saco de pancada ou não. O América avança, classifica, vai enfrentar agora o Colo-Colo, né, que é um time complicado. Histórico. É um time que adora empatar, né? Sim. Tem 3 empates na Libertadores, ficou em terceiro no grupo do Boca. E tem chance de passar. Esse caiu. que é o detalhe, tem chance de passar. Porque é playoffs agora, pra quem não entendeu ainda. Vem a galera dos terceiros da Libertadores, vai jogar contra os segundos da Sul-Americana. Os 8 que passarem desse confronto vão para as oitavas. Vão para as oitavas de final. É aquela coisa, né? São 2 Américas, a gente já cansou de falar isso aqui. Se o torcedor pudesse pegar esse América do brasileiro e jogar na lata de lixo, esquecer, eu acho que ele faria isso, porque é impressionante o jogo contra o Internacional sábado, um jogo tranquilo, controlado, né? Entrou no segundo tempo numa nhaca. Outro time no segundo tempo. E o Juninho falhou naquele jogo. Cruzamento, ó, a subidinha, ó o pulinho, ó. Pô, não dá pra fazer um negócio daquele não, moço. Complicado. Falhou, o América falhando na competição que não pode falhar. 8 pontos, 12 rodadas. E o que você projeta pra esse domingo? jogo, pra domingo? É um jogo difícil, o Atlético é mais favorito, apesar de não estar jogando bem, é favorito, vai jogar em casa. Projeta uma vitória do Atlético. Uma vitória magra ali pra cima do América. Mesmo naquele pasto lá que precisa de... Que o Atlético ele é mais toque de bola. Não vai ter isso lá. Mas vai as duas ser equipes chuveiro. vão ser muito prejudicadas pelo gramado. A esperança é o próximo jogo, né? Que é contra o Coritiba, do Couto Pereira. Coritiba que não ganha de ninguém, né, no campeonato. Talvez seja aí o início da recuperação do América, mas o clássico também tudo pode acontecer. E lembrando que antes do Coxa tem no meio de semana o Corinthians pela Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil. Que a gente já comentou aqui que tem chance de passar. Então é o seguinte, para domingo, que a gente primeiro tem os 2 times aí com os seus melhores jogadores em campo, que, ô Mancini, mantém o Pazinato, Mancini, não mexe não, moço. Pensa nesse detalhe aí que tá te salvando, tá segurando. Porque tem hora que você acorda e fala assim, ai, manda o Mancini embora. Aí ganha, você fala, não, é o Deus do América. Então, segura a onda aí, papai. Deixa aí, mexe o time certinho. O Allan Kardec, que tomara aí que consiga entrar também, ou no segundo tempo, ou sei lá quando lá, que o Filipão dê oportunidade para ele poder sentir o que aquela porqueira tá mesmo, aquele estádio lá, que tá dando raiva de falar dele. Tá certo? E todas essas informações você vai ter lá no hojeemdia.com.br, abinha lá Atlético, abinha América, prováveis, o que vai acontecer desses últimos treinos aí, porque o América só teve hoje, tá voltando hoje, regenerativo hoje pra galera, amanhã conversa e monta o time o Mancini, o Atlético 2 dias, porque voltou na quinta, para poder definir este confronto na quarta. Então teve quinta, sexta e sábado para poder dar uma recuperada na galera. Tudo isso você vai ter de informação. Só te cortando, você falou do Pazinato titular, Pazinato e Danilo Avelar e mais 9. Exatamente, e o time defesa é esse. do Atlético é vulnerável na bola aérea. Por isso, tem que aproveitar. Na verdade, eu ainda coloco o Pazinato,
Danilo Avelar e Martinez. Aí o resto, joga o colete pro alto. Quem pegar, vai sair como titular. Não, tô brincando, mas que esses três tem que estar. A dupla Martinez e Avelar tá se dando bem em bola parada, mantém os caras. E vamos. E acertar a zaga. No Atlético tem... E tem um detalhe, né? O Atlético vai ter que jogar com o Mariano, porque o Saravia foi expulso. O Mariano vem numa sequência aí de mais de 90 e tantos minutos para jogar aí, vai ter que ser o cara. Pra gente fechar, passar a régua aqui no esporte, vamos lá no pacotão do interior. Antes do pacotão do interior, quando eu abro aqui as informações, ô Marco, o que você achou da convocação aí da nossa querida Pia para seleção feminina aí, ó, Brasil indo pro Mundial, 3 mineiras representando aí, a Debinha, Tamires e a Duda, que vão ser as mineiras que vão estar aí na Copa do Mundo feminina. E eu gostei, né? Eu achei que ela fez uma boa convocação. Foi muito questionada. Só não dá para ser a Bárbara, né? Por convocar a Bárbara, né? Que fez uns Jogos Olímpicos muito ruim. E né, mal também no Brasileiro, lá no Flamengo. Gostei da presença da Marta, né? Ela aí fazendo sua última Copa do Mundo com a camisa da seleção. Vamos ver, né? Tem muitas seleções ainda à frente do Brasil, né? Em nível mundial, assim, mas a gente fica na torcida para que seja pelo menos a semifinal, esporte, pelo menos né? uma semifinalzinha, eu acho que bem bem batidinho ali, é tipo o Zap 3. Isso. O Zap 3 ali na final, dá. Então eu acho que dá. Vamos encerrar aqui, ó. E sorte, tá? Domingo, Ângelo, tem Chile, Brasil e Chile lá no Mané Garrincha, amistoso. O último e depois, ó, partiu a Austrália, Nova Zelândia. Vamos ver de perto o que a Pia tá montando para essa equipe, né? É uma pena que a gente não possa ter nenhuma jogadora aqui. A gente, apesar de ter 3 meninas, a gente não tem nenhuma jogadora de Cruzeiro, Atlético e América agora que subiu para a primeira divisão. Mas é aquilo, né? O futebol feminino demorou a acontecer demais, principalmente aqui em Minas. O Cruzeiro de 1921 foi fazer o futebol feminino em 2019, juntamente com o Atlético e a América. Então, assim, é um longo hiato, assim, de anos. É um futebol feminino que chegou até a ser proibido em certa época do Brasil. As mulheres eram proibidas de calçar chuteiras, né? Isso foi manchete de vários jornais na década de 1950. Mas chegou a vez delas e vamos acompanhar de perto essa Copa do Mundo. Torcendo muito, apesar disso, respeitar isso que o Maicon falou, que tem muita seleção à frente da nossa. Mas o Brasil é Brasil, né? E o Brasil tem a Marta, que é a rainha, quem sabe ela possa decidir e ajudar a seleção aí numa possível semifinal, uma possível quarta de final. Quem sabe o Brasil avança até aí. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom como está dando bom na Série D, rapaz. Ó, vou trazer aqui o nosso querido Grupo 6. Ô, Maicão, Grupo 6 que nós temos Atlético e Democrata de Governador Valadares. Atlético joga contra o Real Noroeste amanhã, 3h30, fora de casa. E o Democrata recebe o Vitória lá no Mambudão na segunda. Atlético, 20 pontos, segundo lugar. E Democrata GV, que é o nosso governador Valadares, com 18 pontos em terceiro. O melhor disso tudo, sabe o que é? Abriram já, ó, o quinto colocado tem 11 pontos, que é o Vitória. Se o Democrata dá aquela sapeca iaiá no Vitória lá na segunda, já vai abrir mais ainda. Importante. Importantíssimo. O Democrata que venceu, né, o último jogo. Venceu. Pantera tá demais. Tá demais. Viva governador Valadares. E viva também patrocínio, porque lá, ó, apesar do patrocinense ter perdido o último jogo, que caiu a invencibilidade de mais de 100 e não sei quantos dias, porque minha memória já falhou, que não perdia, ele perdeu por Maringá, mas tudo bem, uma derrota que não implica em nada. Mantém 17 pontos, líder do grupo 7, tá a 3 pontos do quinto colocado e vai encarar nada mais, nada menos do que o nosso querido Cascavel no domingo, 4 da tarde, fora de casa. Uma vitória ali, um empatezinho, já segura a onda do nosso querido Cap. Indo para a nossa Série C, antes de falar do Pousão, olha que interessante isso, que eu demorei, viu, meu cérebro, senhor. Líder da Série C, Amazonas, 21 pontos. Primeiro time
da zona de rebaixamento. Manaus com 10 pontos. Olha, entendeu? Entendi. Pegou a sacada? Entendi. Hã? Entendi. Capital tá, ó. É. Quem tá mandando é o Estado, papai. O Capital Amazonas tá ali, acho ó. que ganhou do Náutico na última rodada. E ganhou também de Manaus. Olha isso, Amazonas ganhou de Manaus. E como você disse aí, ó, no último jogo, o Amazonas meteu 1-0 no Manaus. E o nosso querido Pouzão, no Náutico. E o nosso querido Pouzão, que a gente tinha falado que ele tinha que ir para os altos, não foi não, papai. Ficou no 0-0, vai encarar agora o nosso querido quem? Amazonas. Amazonas. É É a eles hora de mostrar aí, ó. Ô, Pouzão, é hora de mostrar força. Não, e o Amazonas que foi adversário do Pouso Alegre na semifinal da Série D. O Exatamente. Pouso Alegre venceu os 2 jogos por 1-0. É por isso que eu falei que teria que mostrar a força. Porque nosso querido Michael já ia trazer essa informação importantíssima. E detalhe, 12 pontos na tabela, ganhar vai lá pra cima. Porque hoje tá em 14º, o jogo vai ser domingo, 4 horas da tarde, fora de casa. Então tá na hora do Pouzão aí dar aquela recuperada gostosa na tabela. Quem precisa recuperar também? Quem? Não é Raimundo Nonato, é Tombense, que joga hoje 9h30 contra a Chape. É jogo que, tipo, direto. Tombense, 9 pontos, vice-lanterna, e a Chape tá com 12 pontos, o primeiro time fora da zona. Jogo de 6 pontos. E depois da Chape, vem a Ponte, o CRB e o Ituano com 15. Então tem que ganhar, tem que ganhar ou ganhar, né, Omar? Ganhar, mas o Tombense tá muito azarado, né? Abriu 1-0, tomou a virada pro Novo Horizontino, que é o líder. E tava jogando bem. Depois enfrentou o Vila Nova, que é o vice, e tomou o gol aos 46 do segundo tempo. E tomou a virada antes também pro Vitória, antes do Novo Horizontino. Exatamente. Então, ou seja, tá precisando de dar aquela aprumada, um banhozinho, sal grosso, dar uma visitinha. Vai lá em Aparecida, vai de joelho, até Aparecida do Norte lá, ou então de bicicleta, caminhando, igual o Fabrício fez cumprindo promessa. Fabrício, ex-jogador do Cruzeiro, foi junto com o nosso querido Genta. Um abraço pro Genta. Gentalha, gente boa. Então é isso, gente. Sextou? Sextou, respira, concentra, se prepare para o futebol deste final de semana aí. Aquele Danone. Toma aquele Danone controlado, come aquele alface que é feito na churrasqueira controlado, para manter a dieta, para não ter problema com o nutricionista. É ou não é, Ângelo? Isso aí. E nós vamos cobrir o futebol. Isso aí, nós vamos trabalhar um pouco. Ô, Lucas, só para encerrar, bota aquele QR Code de novo aí, tá? Galera, acessa esse QR Code, você vai ter todas as informações do vestibular aqui para as faculdades Kennedy Promove, tá bom? Vem ser feliz aqui, igual a gente é fazendo essas brincadeiras e tudo mais, no estúdio da TV Promove, que faz essa parceria com o nosso Hoje Esporte Clube. Bom para o seu futuro e bom para o seu bolso. Porque bolso cheio tá esse homem aqui, ó. Valeu, Marcão. Aproveita lá com a sua Porsche lá, dá aquele rolê gostoso lá no Barreiro, viu? Porsche, tá andando chiclete. só de, ó. O homem tá fera, andando de Porsche, batendo lá e buzinando pra galera. Ele e o Luca. O Luca também, que é do Barreiro, ó. Outro dia tava andando de BMW lá, ó. Ei, gente boa. Você tem que ir pro Barreiro ser feliz com a gente, viu, hoje? E não fale nada mais porque acabou o nosso tempo. Um grande abraço e até a próxima.